E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre. Agora vamos revisar, né, ou introduzir o conceito de tensores. Para desestressar vocês, eu coloquei aqui esse fundo que é a Estação Catavento de São Paulo, que para quem não conhece eu recomendo muito que vá. É, Só porque o fundo aqui tá meio feio, então só para ficar um fundinho mais bonitinho aí. Então vamos lá, deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês. Eu vou tentar fazer mais de um vídeo, um sobre cada um dos tópicos que eu preparei para ficar uma dose mais diluída, né? Deixa eu pegar aqui. Ok, então a gente vai começar falando sobre tensores, tá? Definindo o que é um tensor no contexto aqui em que a gente está interessado. A gente já viu, né, já definiu aqui o que é um covetor, e a gente definiu um covetor como sendo um elemento do espaço dual a um espaço vetorial, cujos elementos nós iríamos chamar de vetores, né, ou quadrivetores, e os covetores, então, eles são funcionais lineares que pegam vetores e levam em números reais, como o próprio nome diz, satisfazendo a propriedade de linearidade, certo? E aí a gente viu que esse processo de dualidade, né, de que começando com um espaço vetorial, a gente pode sempre construir um espaço dual, mas a gente viu que existe um isomorfismo canônico entre os duplos duais, né, de maneira que eu não preciso ficar considerando toda aquela cadeia de espaços duais, né, o espaço vetorial, seu dual, o dual do dual, o dual do dual do dual e assim por diante, porque o duplo dual eles são identificados naturalmente e, portanto, tudo que eu preciso, né, os dois de toda essa cadeia, na verdade, a única informação não trivial é você considerar os primeiros dois elementos, né, ou quaisquer pares seguidos de elementos dessa cadeia, em particular o espaço vetorial V, que nós convencionamos chamar os seus elementos de quadrivetores, e o espaço vetorial dual V estrela, que a gente convencionou chamar de covetores, né? Porém, a gente pode estender essa ideia de considerar funcionais lineares, né? E agora considerar funcionais lineares não só sobre V, que são os covetores, nem só sobre V estrela, que são identificados como os vetores, mas a gente pode considerar funcionais lineares de mais de uma variável sobre esses dois espaços, já que em princípio eles são distintos, certo? E essa então é a ideia de tensores, é a gente considerar, né, uma vez tendo aí um espaço vetorial V com uma certa dimensão finita n, e o seu dual V estrela, que portanto tem a mesma dimensão, né? A gente vai chamar de tensor um mapeamento multilinear, ou seja, ele é linear em cada uma das suas variáveis. E quais são as suas variáveis? Bom, ele pode pegar K, ele atua em K covetores, onde K é um número natural, e L vetores, onde L também é um número natural, e ele pega esses números, esses K mais L elementos e leva em números reais, satisfazendo a propriedade de linearidade em cada uma das variáveis. Isso é importante, certo? Então, o conjunto desses mapeamentos multilineares, né, a gente que atua em K covetores e em L vetores, a gente vai denotar por esse tal aqui, ó, esse T de KL, que é um conjunto, é o conjunto de todos os funcionais multilineares. E da mesma maneira que a gente tinha visto, né, que o funcional linear sobre V tem uma estrutura natural do espaço vetorial, isso daqui também, para cada valor de K e L fixo, ou seja, para um número fixo de variáveis covetoriais e variáveis vetoriais, eu também posso ficar somando e fazendo combinação linear de mapeamentos desse tipo, dando um novo mapeamento multilinear daquele mesmo tipo, né? E o K e o L a gente chama do posto do tensor, né? Então, o tensor de posto KL é um mapeamento multilinear que atua em K covetores e atua em L vetores, dando um número real, tá certo? Então, isso tem a estrutura natural de espaço vetorial. Né, a gente nota, ó, né, que por definição, então, o V estrela nada mais é do que o espaço vetorial
dos tensores de posto 0, 1, certo? Porque o que é um elemento do espaço dual? É um mapeamento multilinear, mas no caso aqui só vai ter uma variável, né? 0 variáveis covetoriais, porque ele não atua em nenhum covetor, mas ele atua em um vetor e, portanto, os elementos do espaço dual, na verdade, o espaço dual, na verdade, é identificado como sendo o espaço dos tensores de posto 0, 1. E como os elementos do espaço V original, eles são naturalmente identificados com o duplo dual, e o duplo dual, o que ele faz? Ele pega elementos de V estrela e leva em reais. Bom, se ele pega elementos de V estrela, significa que ele atua em um covetor e em nenhum vetor, certo? Portanto, o próprio espaço vetorial original ele pode ser identificado naturalmente aí como o espaço dos tensores de posto 1, 0. Então, ou seja, vetores são exemplos de tensores, porque eles são tensores de posto 1, 0, enquanto que covetores são exemplos também de tensores, que são tensores de posto 0, 1. E aí a gente vê, então, que realmente essa noção de tensor, né, generaliza o conceito de vetor e covetor, tá? Para um número arbitrário agora de elementos, de variáveis, né, vetoriais, covetoriais, sempre atuando de maneira linear. Bom, de novo, se é um espaço vetorial, ele admite uma base, né? Então, da mesma maneira que a gente construiu uma base do espaço dual associado a uma base do espaço original V, a gente também pode construir uma base do espaço de tensores de posto KL partindo de uma base do espaço V original. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma base aqui, xmi, né, com mi variando de 0 a n-1, que é uma base supostamente do espaço vetorial V. E vamos considerar que o ômega mi é a base dual associada que a gente já definiu, né, no vídeo anterior. Então, o ômega mi é definido como sendo a base dual a esse xmi do espaço dual. Bom, agora vamos definir os seguintes tensores de posto KL, ou seja, vamos definir alguns elementos desse espaço aqui, né, que são mapeamentos multilineares que atuam em K covetores e L vetores. E vamos definir desse jeito aqui, ó. Isso aqui é só uma notação, tá? Isso aqui é uma notação, então os elementos que eu estou definindo são esses aqui. Repara que eu estou usando aqui, né? Estou usando os elementos da base de vetores, certo? E estou usando os elementos da base de covetores. Estou usando K elementos da base de vetores e L elementos da base de covetores. Esse símbolo que a gente coloca aqui é o símbolo de produto tensorial, tá? Mas por enquanto vamos considerar que é meramente uma notação. Então aqui, repara que como para cada valor de mi, e para mi1, mi2, mi-k, e para cada valor de ni1, ni2 até ni-l, cada um desses índices assume valores de 0 até n-1, ou seja, n possibilidades. Repara que aqui eu tenho, então, né, se eu for considerar todas as possibilidades de índices aqui, de assumindo valores de 0 até n-1, aqui eu vou ter n possibilidades, no segundo eu vou ter n possibilidades e assim por diante. Cada um desses eu tenho n possibilidades, certo? E como isso aqui, em princípio, se eu pegar, por exemplo, aqui o elemento com mi1 igual a 0, por exemplo, e mi2 igual a 1, não dá, o elemento é diferente de se eu pegar mi1 igual a 1 e mi2 igual a 0. Então, ou seja, esse produto tensorial, né, que a gente está definindo aqui, em geral, ele não é comutativo. Então, depende da ordem, certo? Aqui, entre os elementos vetoriais e entre os elementos covetoriais, aqui depende da ordem. De modo que, então, aqui eu tenho, na verdade, n elevado a k mais l possibilidades, né? Elementos diferentes. E como que eu estou definindo esses elementos? Eu tenho que dizer como que eles atuam em k covetores e l vetores, certo? Então aqui esses aqui são os argumentos, tá? Que eu estou representando. Então o alfa até beta são elementos do espaço são elementos do espaço dual, certo? Então, o alfa até aqui, eu vou ter K elementos aqui, embora não esteja claro, esses 3 pontinhos significa que desde esse alfa até chegar nesse beta, eu coloquei K no total elementos do espaço dual, e esses outros aqui são as variáveis vetoriais, certo?
Tudo bem? Então, eu estou definindo um objeto que atua, e eu vou definir que atua de forma, bom, que atua em K covetores e L vetores. E como que eu estou definindo esses elementos? Fazendo só o seguinte, ó. Esse alfa, como que esse alfa aqui, ele vai atuar nesse elemento que eu coloquei aqui. Então, alfa x1, porque x, desculpa, pessoal, isso aqui está errado, tá? Isso aqui é x mi1. Então, por favor, corrigindo, aqui é x mi1, eu corrijo na hora de disponibilizar essas notas para vocês, porque o elemento que aparece aqui é o mi1, tá? Não é o x1 não, tá? É o mi1. Aí assim por diante. Então, o segundo elemento aqui no qual eu estou aplicando vai atuar no segundo elemento que eu tiver escrito aqui, que é o xmi2. Então, apareceria um segundo elemento aqui, covetorial, que está aqui, atuando em xmi2. E assim por diante, até chegar no último, no késimo elemento aqui covetorial, que ele vai atuar então no késimo elemento da base que eu coloquei aqui. Então, ficaria beta de x mi k. De novo, aqui está errado, é mi k, tá certo? E nota que cada um desses caras aqui são números reais, né? Então, isso aqui é um produto de números reais usuais, tá? Tá dando número real isso daqui. E depois, como que atua na parte vetorial? Bom, na parte vetorial, como aqui agora, a partir do, né, a partir do índice, do argumento k mais 1, do késimo mais um argumento aqui, eu tenho aqui elementos da base de covetores, então eu sei como que esses caras atuam, né, nos elementos vetoriais. Então vai ficar ômega de ni1, aqui tá certo, não errei, ômega de ni1 aplicado na primeira variável vetorial, ômega de ni2 aplicado na segunda variável vetorial e assim por diante até chegar em ômega de ni-l aplicado na Lésima variedade variável vetorial. E lembre, então, notem que tudo isso aqui são números reais, tá certo? Que já é o covetor atuando num vetor e aqui covetores atuando em vetor. Então, tudo isso aqui são números reais, tá? E notem que, naturalmente, são lineares, né? Como a maneira como como o alfa, né, o espaço de covetores aqui que eu estou colocando com a variável, eles são lineares, tem uma dependência linear aqui, né? Se eu fizer uma combinação linear aqui vai aparecer a combinação linear de covetores atuando num mesmo vetor, e isso a gente já definiu, né, que é linear, tá? A operação de linearidade do espaço covetorial, porque afinal de contas é um espaço vetorial também. Então, tudo isso aqui, do jeito que está definido, por definição, nessa definição já sai naturalmente que esse elemento aqui é um elemento, é um funcional multilinear atuando em K covetores e em L vetores. Então, por definição, eles são elementos de TKL, ou seja, são elementos do espaço tensorial de posto KL, tá? Então, ali, né, tem o K elementos, L elementos. A afirmação, né, que eu vou deixar como para a gente não vai ser muito relevante, eu já demonstrei que, eu já fiz essa demonstração para o caso de tensores de posto 0,1, né? Então, para o caso geral, eu vou deixar para vocês mostrarem isso, mas dá para mostrar que esses elementos não só definem, né, tensores de posto KL, como eles geram todos os tensores de posto KL, ou seja, todo um mapeamento multilinear, todo funcional multilinear, atuando em K covetores e em L vetores, pode ser escrito como uma combinação linear desses elementos aqui, tá? E, portanto, então, eles compõem uma base do espaço tensorial de posto KL, e como eles são né, o número deles é n elevado a k mais l, então isso acaba dando a dimensionalidade desse espaço vetorial. Nota que aqui nos casos particulares, né, a gente tem, como deveria ter, que se eu pego tensores, né, vetores que são tensores de posto 1, 0, se eu coloco aqui 1, 0, dá a dimensionalidade n, que é a dimensionalidade de V de fato. E 0, 1, mesma coisa, né, também dá a mesma dimensão aí, tá certo? Bom, componentes, né? Se eu tenho base, eu também tenho, se eu tenho um dado tensor de um espaço vetorial e ele satisfaz e eu escolho uma base, né? Vamos supor essa daqui, o meu espaço vetorial, eu posso escrever esse tensor, né?
como uma combinação linear desses elementos aqui. E os coeficientes dessa combinação linear nada mais são do que as componentes desse tensor na base. Portanto, né, eu posso escrever aí que um dado tensor, um dado elemento de posto KL, ele é a somatória, então vê que eu tenho que somar sobre todos os índices, né, de Mi1 até Mk e de Ni1 até Nl, todos eles assumindo valores de 0 a n-1, certo? Aqui são os coeficientes reais que eu estou fazendo a combinação linear dos elementos aqui da base, certo? Então, essas aqui são as componentes reais, são números reais desse tensor nessa base. Né? Então, como que eu... ou seja, então aqui eu só estou falando isso, né? Então, T Mi1 até Mk e Ni1 até Nl são as componentes desse tensor T na base desse espaço tensorial de posto KL, construída a partir daquela base do espaço V, certo? Então, dado uma base do espaço vetorial V, eu construo, então, a base de todos os espaços tensoriais sobre esse espaço vetorial. Vou deixar aqui como um exercício para vocês, né? Mostrar como a gente, né, calcula as componentes, certo? Então, isso aqui fica como exercício para vocês. Mostrar que as componentes de um tensor, numa dada base, né, construída a partir de uma certa base de V aí, elas podem ser obtidas pegando o tensor, que é um mapeamento multilinear sobre covetores e vetores, e atuando nos elementos correspondentes da base dual associada, né? Então, se eu pegar T, o que o T faz? Ele atua em K covetores e em L vetores. Muito bem. Se eu pego nesses K covetores, eu coloco os elementos da base do espaço de V estrela, né? E no lugar aqui, nas variáveis vetoriais, eu coloco justamente os elementos da base do espaço V, isso me dá cada uma das componentes reais do meu tensor, tá certo? Onde ômega aqui, como eu disse, são os elementos da base dual. Então eu peço, isso aí é só vocês pegarem a expressão anterior e aplicar nesses carinhas aqui, né, nos elementos da base, de V estrela e de V, né, para cada um dos argumentos correspondentes aí, e ver que, de fato, pela propriedade de base dual, você chega na igualdade de que T aplicado nos elementos da base dão justamente as componentes do tensor, tá? Um exemplo, né? A métrica, então, lembra que a gente já tinha definido que a métrica era um mapeamento bilinear, tá certo? Que pegava dois vetores e levava nos reais, com algumas outras propriedades. Ela era simétrica, não degenerada e tudo mais. Mas o importante é essa palavra. A métrica, o que ela é? É um mapeamento bilinear, ou seja, ela tem dois argumentos vetoriais e atua linearmente em cada um desses dois. Bom, isso agora nós sabemos que nada mais é do que um exemplo de um tensor de posto 0,2, certo? Um tensor, um mapeamento multilinear que atua em nenhum covetor, porque a métrica não atua em covetores diretamente, mas ela atua em dois elementos vetoriais e, portanto, é um exemplo, né, de um tensor de posto 0,2. Que se eu escolho uma base do espaço V, né, xmi, por exemplo, eu posso, então, expressar o meu G, a minha métrica, como sendo uma combinação linear, e isso aqui faltou uma somatória, depois eu vou eliminar a somatória, mas de novo aqui eu errei, tá? Tá faltando duas somatórias aqui, uma somatória de Mi variando de 0 até n-1, e uma somatória de Ni variando de 0 até -1, ou seja, uma combinação linear de alguns coeficientes reais vezes os elementos da base correspondente, certo? Como isso aqui atua em dois vetores, então, evidentemente, que os elementos da base eu tenho que pegar dois covetores, porque são covetores que eu sei como atua em vetores, certo? Onde, de novo, o ômega mi aqui é a base dual à base escolhida para V, certo? E, em particular, né, então, se a gente, depois que vocês fizerem o exercício, vocês vão saber como que vocês escrevem as componentes da métrica, né, em termos do tensor métrico. É só pegar o tensor métrico e atuar ele. O tensor métrico atua em dois vetores, tá? Se em particular, se eu atuo nos elementos da base de vetores, eu tenho justamente esses coeficientes reais aqui que dão as componentes, certo? Então, isso é a definição de tensores, né? Então, de maneira bem sucinta, essa é a definição de tensores.
Depois eu falo um pouquinho mais por que, né, por que trabalhar com tensores, por que que a gente tem que generalizar o conceito de vetor e covetor, mas por enquanto esse vídeo eu queria que ficasse só em termos da definição e propriedades básicas, tá certo? Depois a gente explora um pouquinho mais isso. Então tá, valeu pessoal.